Ai, tenho de espirrar. Sério, eu nunca tenho de espirrar quando eu estou a gravar. Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal e sejam bem-vindos a mais um vídeo da série O que Aconteceu. Antes do vídeo começar, sim, eu estou de pijama, mas se pensarem bem, eu decidi combinar o meu batom e o meu scrunchie com o meu pijama. O robe é porque está frio, há coisas que uma pessoa não consegue evitar, não é? O caso do vídeo de hoje é extremamente peculiar, eu nunca falei de uma coisa assim aqui no canal e quando chegarmos ao final vocês vão ficar um bocadinho do tipo... Ok, eu sei que vocês querem muito que eu traga vídeos da série Onde Está, no entanto eu não sei propriamente que pessoas é que querem que eu fale, por isso se tiverem alguma sugestão de pessoas desaparecidas que queiram que eu fale, então digam nos comentários aqui em baixo ou então mandem-me por mensagem direta no Instagram, que é Niki Ariana. No vídeo de hoje eu decidi falar sobre o que aconteceu a Joyce Vincent. Joyce Carol Vincent nasceu a 19 de outubro de 1965 em Hammersmith, que fica em Londres, ou seja, Inglaterra. Para aqueles que não são assim grandes entendedores de geografia, não é? Peço imensa desculpa eu ter de explicitar tanto, mas... nunca se sabe. Joyce era uma rapariga completamente normal, ela era britânica, como eu já vos disse, ela tinha vários amigos, tinha um namorado, tinha família, no entanto ela não tinha assim grande relação com a família dela e... portanto, os pais de Joyce, que se chamavam Lawrence and Iris Vincent, eles tinham um sonho de ter uma vida melhor para as filhas, porque, como qualquer outro imigrante, estavam sempre à procura de uma vida melhor e foi por isso que eles saíram da ilha de Granada para irem para Londres, de forma a tentarem encontrar uma vida e oportunidades melhores para as filhas. Joyce era a filha mais nova de 5 meninas, portanto, eles tiveram 5 filhas. Eu não sei, eu quero ter um menino e uma menina. E depois se eu tentasse pelo menino, imaginem que nascia a primeira menina e depois ficasse a tentar para o menino e nascessem sempre meninas, eu ficava tipo, porra. Portanto, Joyce foi a última a nascer das 5 filhas do casal e ela era mesmo uma menina muito querida, muito preocupada, era mesmo super carismática. No entanto, quando Joyce tinha apenas 11 anos de idade, perdeu a sua mãe, portanto ela ficou à responsabilidade das irmãs e do pai. E ela tinha sempre uma relação super próxima da mãe, então foi um grande choque para ela, porque eu acho que ninguém está à espera de perder uma mãe, não é? É a nossa mãe, nós queremos que ela viva para sempre, é o mesmo com os avós, eu gostava que os meus avós vivessem para sempre. Infelizmente não vai ser o caso, mas é um choque, especialmente quando nós somos novos, então foi muito difícil ela acostumar-se a essa nova realidade, a ter só as irmãs e o pai, porque ela confiava muito mais na mãe do que nos outros membros da sua família. Portanto, tendo em conta que ela estava super traumatizada com a morte da mãe, ela desistiu completamente dos estudos e aos 16 anos deixou mesmo de estudar e decidiu que devia focar-se mais no trabalho e a encontrar um bom trabalho para si e de que gostasse. 4 anos depois, ou seja, quando ela tinha 20 anos, é que ela conseguiu encontrar um trabalho que pudesse sustentá-la. Portanto, foi aí que ela começou a afastar-se mais da sua família, porque já conseguia ser independente, então já não precisava da ajuda do pai, já não precisava da ajuda das irmãs. Não só o facto dela não ser tão próxima já da sua família devido à morte da mãe, como também ela tinha um namorado que, de acordo com as irmãs e de acordo com o seu pai, era muito abusivo. Portanto, ela estava numa relação super tóxica, a família não gostava do namorado e foi então esse namorado que fez com que ela se afastasse da sua família. Portanto, ela já não tinha grande ligação e o namorado fez com que ela se afastasse por completo da sua família. 18 anos depois, ou seja, aos 38 anos de idade, ela decidiu ir a uma associação que dava apoio a vítimas de abuso, ou seja, de violência doméstica. Portanto, ela continuava com o mesmo namorado, eles já namoravam há imenso tempo, já tinham uma relação de quase 2 décadas, se vocês pensarem bem, 18 anos já juntos, porém esses 18 anos não foram propriamente felizes porque ela era vítima de abuso pela parte dele, ou seja, era vítima de violência doméstica. E isto é um ponto mesmo muito sensível porque infelizmente muitas mulheres e muitos homens, porque não são só as mulheres, na grande maioria sim, são mulheres, mas homens também passam por isto. Ela então finalmente conseguiu mudar-se para um apartamento longe desse namorado, eles continuaram a namorar, no entanto já não viviam juntos. Isto aconteceu em 2003 e ela ficou aos encargos dessa associação ou instituição, aquilo que vocês lhe quiserem chamar. Tendo em conta que ela estava aos encargos dessa instituição, eram eles que lhe pagavam metade das suas despesas, portanto a renda, as despesas como a luz, a água, etc.
Portanto, ela não tinha de se focar em pagar as suas despesas e as suas contas e dívidas, tinha de se focar mais em ficar saudável e ultrapassar aqueles traumas todos que ela tinha desde o início da sua vida. E é agora, malta, que as coisas ficam estranhas. Chegou uma altura em que as próprias irmãs não sabiam onde Joyce estava e, portanto, contrataram um detetive. No entanto, esse detetive de nada lhes serviu porque ele apenas disse onde era a casa de Joyce e elas então começaram a enviar-lhe cartas. Ao início, Joyce respondia a essas cartas, no entanto, com o passar do tempo, elas deixaram de receber alguma resposta de Joyce. Então, o que elas pensaram foi que, ok, ela tem um namorado, apesar de nós não gostarmos dele, e também tem a sua vida, ela está bem, sempre foi muito mais afastada de nós do que propriamente o nosso pai ou as nossas outras irmãs, portanto, não vamos forçar uma relação que ela não quer que exista. Ou seja, elas pensaram que Joyce na realidade já não queria falar com elas e não era propriamente alguma coisa que estivesse a acontecer. Portanto, elas pensaram que Joyce não queria falar com elas e não que estava alguma coisa a acontecer. A determinado ponto, ninguém sabia de Joyce. Ninguém. No entanto, as contas dela estavam a ser pagas porque, como eu vos disse, era a instituição que se encarregava disso. Por isso, Joyce não falava com ninguém, Joyce já não aparecia no trabalho há imenso tempo. Passaram-se então 2 anos e ninguém sabia de Joyce. Até que chegou uma altura em que os seus vizinhos pensaram: bem, já não está aqui a viver ninguém, nunca mais vimos alguém entrar a sair, nós não sabemos quem é o proprietário, nós precisamos fazer alguma coisa em relação a isto. Portanto, as autoridades foram avisadas e foram lá ao apartamento e foi então que encontraram o corpo de Joyce. Ela estava morta há 2 anos no seu apartamento. Isto chocou Londres inteira, porque uma mulher estava no seu apartamento morta durante 2 anos e ninguém deu falta dela. Nem o namorado, nem a família, ninguém deu falta dela. O facto do namorado ser abusivo é um bocado estranho, mas depois a família simplesmente assumiu que ela não queria falar com eles e deixou de a procurar. Então ela ficou ali 2 anos ao abandono. A identificação de Joyce teve de ser feita pelos dentes, porque, como vocês podem imaginar, o estado de composição do corpo já estava muito elevado e por isso tiveram de ser pelos dentes. Muitas pessoas começaram a pensar como é que as pessoas simplesmente não deram pela falta dela, até mesmo os vizinhos. Como é que ela simplesmente deixou de pagar as contas e as pessoas não repararam nisso, as empresas? Como é que ela não começou a ter dívidas? E é aí que entra a parte da instituição, tendo em conta que ela estava aos encargos da instituição, as contas continuaram a ser pagas. Por isso ninguém deu pela falta dela. Quando a polícia a encontrou, aparentemente a televisão e o aquecimento ainda estavam ligados, ou seja, durante 2 anos a televisão esteve ligada non-stop, com o som ligado, e os vizinhos nunca questionaram nada porque aquilo era uma zona super barulhenta, então os vizinhos pensavam que simplesmente era barulho da rua e não propriamente de uma televisão. E agora vocês podem se questionar: onde raio é que estava o namorado no meio disto tudo? E é agora que eu vos respondo: não faço a mínima ideia. Sinceramente, a polícia não acha que tenha sido alguma coisa do tipo assassinato, assim, estão a ver? A porta estava trancada por dentro, a televisão estava ligada, não havia qualquer indício de que Joyce tinha sido violentada ou agredida ou que alguém tivesse tentado matar. Ela simplesmente acha-se que morreu de causas naturais, não se sabe ao certo o quê. Porém, óbvio que um corpo em estado de decomposição também começa a deitar um certo odor. E os vizinhos diziam que, tendo em conta que havia muito lixo naquela zona, achavam que isso era o cheiro do lixo e não que poderia ser o cheiro do corpo de alguém. Isto é tudo tão macabro e ao mesmo tempo tão triste, o facto de ninguém sentir a falta dela. Nós temos a nossa vida inteira, nós não conseguimos passar a nossa vida sozinhos, porque o ser humano tem sempre de passar a vida com alguém, nem sempre, não é? Mas na sua grande maioria gosta de passar a vida com alguém, nem que sejam só amigos, mas não gosta de estar sozinho. E é mesmo muito triste que ela tenha passado uma vida inteira e depois chegou à morte dela
e ninguém tenha sentido a sua falta. Não sei, malta. Eu disse-vos ao início que isto era um caso super peculiar e super diferente de todos os casos que eu alguma vez trouxe aqui para o canal, mas eu achei que ao mesmo tempo era super interessante. E pronto, malta, foi este o vídeo de hoje. Eu sei que foi super estranho, tendo em conta o caso e tudo aquilo que eu vos publiquei. Eu disse-vos no início e disse para vocês ficarem até ao fim, porque é mesmo uma reviravolta gigante. Deem-me todas as vossas sugestões para vídeos de pessoas desaparecidas, ou seja, da série onde está. Eu vou estar a ver os comentários, por isso deem boas sugestões, ok? Eu aponto sempre todas aquelas que ainda não estão na minha lista. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado, então adeus e até ao próximo sábado.